Bom, como eu ia falando aqui com vocês aqui, a gente vai fazer esse webinar aqui em duas partes. Hoje, terça-feira, que nós vamos fazer a semana passada, como foi feriado, estamos fazendo hoje, e vou fazer na sexta-feira uma aplicação prática no sistema, tá certo? Então hoje eu vou dar a parte bem conceitual, bem objetiva do COSO ERM 2017, que é importantíssimo a gente entender o conceito dele e a aplicação dele. Já vou dar no case nosso, mas na parte conceitual. Então vou passar fase a fase aplicando ele. E depois vou dar na sexta-feira na aplicação no sistema. Então vocês têm que olhar isso daí também no sistema, que vai ser sexta-feira agora, dia 29 às 16 horas, ok? Então o que nós vamos falar sobre hoje? É criando e protegendo o valor da empresa em tempos do Covid-19, né? A aplicação do framework do COSO novo. O que é o COSO novo? Enterprise Risk Management 2017, que é o integrado com estratégia e performance. Por que ele é importante? Porque ele mudou radicalmente a postura e a posição da área de riscos na corporação, na empresa. Então nós saímos de uma área técnica operacional para uma área estratégia. Então isso é muito importante. Nós somos agora co-irmãos da área de planejamento estratégico, obrigatoriamente. Por quê? A gente assessora a presidência, a diretoria, a nível de riscos na estratégia, riscos nos objetivos estratégicos, tá certo? Monitoramos a ambiência externa e interna, para saber se algum dos riscos ou eventos ou incertezas podem impactar a nossa estratégia, os nossos objetivos. Então isso é importante. A área de risco passou a ter uma função extremamente estratégica e crítica em relação a isso. A gente vai ver um pouquinho aí nesse decorrer da nossa conversa de hoje, ok? Vamos lá então. Então, como ponto principal para ele estar tocando, tá certo? Vamos estar criando aí o nosso bate-papo, ok? Vamos lá então. Aí é só a importância do tema no contexto, não vou estar falando com vocês. Por que o COSO mudou o framework dele? Então ele saiu do Cubo e saiu para um outro framework novo em função das mudanças que o mundo está sofrendo. Então esse é um ponto fundamental para isso aí para vocês, tá certo? As empresas poderem estar enfrentando, na verdade, o que? Os famosos cisnes negros, do tipo pandemia, que estamos enfrentando agora. Então eles tinham que estar melhor preparados. O outro framework que a gente vai dar para vocês aí, que é o antigo, que é o Cubo, que lá já caiu fora, não é mais para ser utilizado. Isso é importante, hein? Ele não está mais em voga, né? O ERM de 2004. Então isso é importante para a gente poder ver. Vamos bater isso daqui, vou falar um pouquinho da ambiência, fazer risco estratégico, falar das chaves de sucesso para o COSO e a sua implementação contínua. E o estudo de caso no sistema vai para agora, sexta-feira, dia 29. É o currículo meu, toca pau, batendo. Vamos lá. Antes de começar. Pessoal, talvez não tenha a ver com esse webinar, mas de forma prática, qual a diferença entre evento, fatores e fatores de risco? Eventos, fatores de risco. Fatores e fatores de risco. Não, fatores de risco é a mesma coisa. E o evento em si, em termos de bibliografia ou em termos de... Se for pegar a norma que rege isso daí, que é a 73, tá certo? A ISO 73 que prescreve isso daqui, você não tem o evento em si mais, isso não se usa mais, tá certo? Você tem, na verdade, o risco em si ele é formado, na verdade, pelas causas, as causas e fatores de risco são a mesma coisa, tá certo? E o pessoal usa, em termos de cenários, eles usam as incertezas. As incertezas podem ser consideradas também como ou riscos ou fatores de riscos, tá certo? Então dá para você poder considerar isso daí também. O evento antigamente poderia ser considerado também um evento de risco ou pode ser considerado também um evento que pode ser o quê? Um fator de risco. Então existe essa certa questão da nomenclatura que ainda aí é muito misturado, tá certo? Isso ainda tem ainda um pouco de confusão em nível de bibliografia. Bom, ponto importante aí para a gente poder estar conversando agora, para poder entender. Na era digital agora, nós estamos numa era pós-digital, tá certo? Então nós começamos numa era da industrialização, informatização, transformação digital e estamos na era pós-digital, que é a era da conectividade. Então isso é importante. Na revolução 4.0, era da conectividade, tá certo?
onde tudo se conecta de maneira clara e direta, né? Internet das coisas, etc. Estamos no mundo VUCA, já falamos sobre isso, só para poder estar contextualizando. Então, o mundo VUCA eu tenho que aceitar que ele existe, não posso pensar demais e tenho que me adaptar. Essa é a regra. Além de procurar enxergar o futuro, eu tenho que procurar me adaptar ao que vem pela frente. Então, a própria pandemia é uma delas, né? A própria pandemia está mudando o modo da gente pensar, da gente trabalhar. O consumidor, somos nós, estamos saindo mudados dessa pandemia. Exemplo, home office. Muitas empresas agora, aqui em São Paulo, já estão entregando, para vocês terem uma ideia, prédios ou metade dos prédios para os respectivos condomínios. Por quê? Porque pós-pandemia vão continuar fazendo o home office. Só para vocês terem uma ideia. Vão fazer a escala rotativa, mas terão o home office, porque viu que dá certo, viu que é fácil ter esse tipo de trabalho à distância, o pessoal se adaptou, gostou, quer, dando mais importância em ter convivência, isso vai ser implementado de forma clara e direta. E vai ter que ter mudanças na legislação, isso é importante. Então o mundo VUCA tem que ser esse, é o adaptado. Por isso que agora eu coloco que, na verdade, quando a gente olha para a antecipação, é a antecipação junto com a adaptação. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, o COSO ERM 2017, né, estratégia e desempenho, é integrado junto com ele bate nesses dois pontos. Tem que me antecipar e, ao mesmo tempo, me adaptar. Isso que é importante. Antecipação e adaptação. Se eu não tiver capacidade de me adaptar, eu morro. Então, as empresas mais resilientes são aquelas que mais se adaptam rapidamente. Então, meu modelo de negócio tem que ser um modelo flexível para eu poder me adaptar rapidamente. Se eu for um modelo paquidérmico, que eu não consigo me mover rapidamente, eu morro no meio do caminho. Tudo bem? Então, isso é um ponto importante. Riscos globais, já batemos nisso, já falei isso em todos os webinars, mas eu falo de novo. Tanto o ataque cibernético, como também, na verdade, a questão da pandemia, ela estava marcada. Então, não é que ela não estava marcada, não estava mapeada, como numa doença infecciosa, na verdade, estava com uma possibilidade baixa, tá certo? Não uma probabilidade, né, alta. Então, a possibilidade era baixa, probabilidade baixa, mas o impacto massivo. Então, isso é um ponto importante a gente entender esse contexto. O que aconteceu com isso? Nós, da área de riscos, nós não estávamos mapeando isso. Você pegar o plano estratégico de qualquer empresa, não tinha isso no radar de qualquer empresa aqui no Brasil, aqui e fora do Brasil. Tanto é que o mundo inteiro foi pego de calça na mão. Tudo bem? Então isso é importante. E não vimos e não viram a interconectividade com ela. O que a pandemia poderia causar. Então isso é ponto importante para a gente poder entender o COSO ERM. Quer dizer, ou seja, nós não enxergamos isso. Isso é fundamental para nós. Nós não enxergamos isso e com isso fomos pego de calça na mão. Ao ser pego de calça na mão, na realidade, nós ficamos para trás, tá certo? Nós, o Brasil principalmente, nós reagimos tardiamente, tá certo? Tanto a nível sanitário como a nível econômico. Então isso é fundamental, essa nossa visão holística e estratégica. Então o que nós temos que entender claramente? Que a pandemia, que é o risco 67, ele é motriz. Da motricidade, ele já impacta diretamente a questão do risco, na verdade, político, na verdade, que é uma consequência, né, do risco econômico, mas ele bateu na veia direto, né, no risco, né, econômico, foi na veia no risco econômico, e o político, ele abre a perna em cima do econômico. Da forma como é tratado, que ele é consequência dele, ele pode, né, trazer outros tipos de risco. Então é aí que entra a nossa função, a nossa área, tá certo? Eu tenho que enxergar isso. Então empresas que já fizeram o seu plano estratégico, o seu planejamento estratégico, tem que rever ele por completo. Então tem empresas que estão no ciclo final dele. O case que eu vou dar para vocês aí é uma empresa que está no ciclo final do planejamento estratégico dela, ela vai ter que recomeçar
a fazer de novo o seu plano estratégico, não tem jeito. Foi de 2016 a 2020, né? 2020 teve a pandemia, tudo que eles fizeram até o início do ano, tem que parar e reprogramar tudo, porque a pancada que vai levar, que levou, foi forte. Então tem que verificar como que isso vai ser feito de uma forma direta, né? Os objetivos foram alcançados ou não, foram trocados ou não. Jefferson, existe alguma relação do COSO 2017 e o monitoramento de cenários prospectivos? Existe. A gente vai ver um pouco mais na frente aí que são as incertezas críticas, tá certo? Então isso aqui é direto. Muito bem. Nas melhores práticas, a gente tem a 31.000, que tem que ser usada e pode ser usada, deve ser usada. Tem um COSO e CIF 2013, que é ligado a controles internos, tá certo? Então isso é um ponto fundamental. E pode casar com o COSO ERM. Esse COSO 2004 já não existe mais. Então ele foi descartado. Onde ele tinha uma visão tridimensional. Que visão que era essa? Eu tinha os objetivos que entravam por cima, que é o estratégico, operacional, a comunicação e o de conformidade, que é o legal. Tem umas fases que cruzavam com os objetivos, né, desse framework, que são essas 8 fases que tem aí colocada: o ambiente interno, os objetivos, a identificação do evento, que é a identificação dos fatores de risco, que já está perguntando aqui, tá certo? Avaliação do risco, resposta ao risco, atividades de controle. Por que fala que evento e não fator de risco ou causa? Porque ele saiu em 2004. A norma ISO 73, que é de vocabulário, ela saiu somente em 2009. Então, por isso que teve essa defasagem. E entra na lateral dele, na visão tridimensional, todos os níveis da empresa. Mas esse COSO, esse framework, deixou de existir. Tudo bem? E entrou o COSO, na verdade, 2017, onde ele ressalta de maneira muito clara que risco tem que estar integrado com a estratégia da empresa e com o resultado dela, que é uma coisa natural. Ou seja, ele influencia o risco em si, a estratégia, ou seja, o caminho que eu tenho que percorrer para atingir os meus objetivos. Então ele bate na estratégia e nos objetivos a serem alcançados e, obviamente, nos resultados que eu tenho que alcançar, obrigatoriamente, tá certo? Então, o quanto que isso vai influenciar a mim. Então, a gestão de risco, olha só que importante, ela faz o quê? Ela verifica qual é a estratégia que a empresa traçou, tá certo? No planejamento estratégico, e vai levantar se a estratégia está falando a mesma linguagem da missão e da visão da empresa e que tem muito risco ou não. Se ela tiver muito risco, na realidade, vai atrapalhar o seu resultado, ela tem que gritar e falar: escuta, nós estamos escolhendo um caminho que pode expor a empresa a uma série de problemas, inclusive problemas que vão o quê? Não gerar valor para a empresa, não gerar valor para o cliente, não gerar valor para o acionista, tá certo? Não gerar valor para o mercado. A gente pode quebrar com isso. Então nós temos que mudar a estratégia, temos que mudar os nossos objetivos. Exemplo disso, se eu colocar objetivos muito ousados, tá certo? Eu posso, tá incentivando, por exemplo, fraudes financeiras ou fraude operacional, tá certo? Para poder cumprir com os meus objetivos. Então essa é a visão hoje que a área de risco tem que ter. Ela entra de forma dura, de forma incisiva, para saber qual é a estratégia e quais são os objetivos. Então eu bato em cima de quem? Do plano estratégico, da diretoria, do presidente, para olhar, e para poder assessorar quem? Assessorar o conselho de administração, que tem por missão ser o quê? Ser o guardião, na verdade, tá certo? Da estratégia final da empresa e dos riscos da empresa. O conselho de administração é o supervisor de riscos da empresa como um todo, tá certo? Então, em termos de macro, uma figurinha clara, se vocês puderem entender, eu tenho as minhas estratégias aqui, tenho o meu ambiente ao redor da minha empresa, tenho a minha missão, visão de futuro que estou vendo lá na frente, os meus objetivos a serem atingidos, e o que vai me balizar são os meus valores, tá certo? Então, isso aqui continua sendo feito de maneira clara. Não interessa se eu sou uma empresa startup, uma empresa exponencial, eu tenho um PTM, tá certo? Não interessa. Mas isso aqui é um basicão que eu vou ter que estar resumindo, que eu tenho que estar controlando, eu, gestor de riscos,
para saber se algo vai interferir aonde? No caminho a percorrer e no objetivo a ser atingido. Ok, senhores? Então isso é importante. Esse é o primeiro framework básico dele. Então o RM tem dois, digamos assim, frameworks. Ele fala que eu tenho que saber muito bem o core da empresa, quer dizer, o que é o core da empresa? Qual é o goal a ser marcado? Qual é o core business meu? Qual é o núcleo duro meu da empresa? Tá certo? Na cadeia de valor, quais são as áreas que são estratégicas minhas, na verdade, que geram valor para a empresa? Tá certo? Então isso é importante. Na cadeia de valor, tem que saber a minha missão e valor. A missão e valor mais o meu core levam o quê? Eu ter a minha estratégia de negócio, tenho os meus objetivos e ter os resultados a serem atingidos. Ao redor dele, eu tenho os riscos, ó. Então eu tenho os riscos, na verdade. E os riscos vão implicar o quê? Na forma que eu vou estar tratando a minha estratégia de maneira clara e direta e na minha performance. Então isso aqui que faz mudar. Então isso aqui roda de acordo com o quê? Com a gestão de riscos. Para quê? Se eu fizer isso aqui bem feito, eu gero valor para a empresa. Eu tenho um resultado maior para a empresa, que é gerar valor. Eu tenho um desempenho melhor para a empresa. Então, eu conhecendo bem a missão, a visão, o core da empresa, desembocando bem, desenhando bem a estratégia, os objetivos, colocando claramente quais são os resultados que eu tenho que atingir e gerenciando bem os riscos que vão estar ao redor da estratégia, dos objetivos e dos meus resultados, eu atinjo, na verdade, o valor para a empresa, tá certo? Com base nisso, eu tenho esse framework aqui, que é o arco-íris, eu brinco que é o arco-íris, que é a nova, tá certo? O novo framework do Cozy RM. Então aquele cubo morreu e surgiu esse arco-íris. Esse arco-íris, ele tem o que, na verdade? Ele tem essas fases aqui embaixo. Se vocês olharem essas fases aqui embaixo, governança e cultura, estratégia e definição dos objetivos, o desempenho, análise e revisão, informação e comunicação, vocês vão ver que não tem nada de risco aqui colocado, mas são as fases do framework de gestão de risco corporativo. E aqui em cima está a questão estratégica, ó. Então, para falar de governança e cultura, eu tenho que entender a missão, visão e os valores fundamentais dela, de maneira clara e direta, tá certo? Para eu entender a estratégia de definição dos objetivos, eu estou desenvolvendo a minha estratégia. Então, eu tenho que ir a fundo naquilo que a empresa faz. Eu tenho que compreender a empresa. Eu, gestor de riscos, importante agora, eu tenho que entender tão bem a empresa como a pessoa que faz o planejamento estratégico dela. Por que isso daí? Porque eu tenho que saber aquilo que vai pegar o calcanhar de Aquiles da empresa. Tem que conhecer isso aí profundamente, tá certo? Para eu saber que riscos que podem impactar os objetivos e a estratégia dela, que é o desempenho dela, ou seja, vai cumprir com o desempenho, vai cumprir, na verdade, com os resultados que ela colocou lá, tá certo? Com as metas que estão colocadas, tá certo? Eu tenho que saber especificamente, tá certo? Quais são os objetivos de negócio que vai ser o quê? Que vão ser alçados lá na frente. Então tem que conhecer isso profundamente, tá certo? E faço uma análise e revisão de quê? Do meu desempenho e da minha implementação, tá certo? Para no final eu alcançar o valor que foi colocado, eu faço o quê? O relatório de informação e de comunicação. Este daqui é o framework que nós temos que seguir. Vejam vocês que mudou radicalmente a visão e a postura do cubo. O cubo ele era bom, ele tratava de todos os riscos, tá certo? Obviamente, de uma maneira integrada. Esse daqui trata, mas com uma visão extremamente estratégica. E que é extremamente estratégico? O foco dele é qual é ou quais são os riscos ou os fatores de riscos ou as incertezas que podem impactar, que podem prejudicar o quê? A estratégia que eu escolhi ou as estratégias que a empresa escolheu. E que é a estratégia? O caminho que eu vou percorrer e os meus objetivos. Tudo bem para vocês? Tá certo? E se eu atingir meus objetivos, eu tenho os meus desempenhos. Então ele pega 3 em 1. Eu tenho que saber isso. Então eu tenho que olhar sobre 3 aspectos. O caminho que eu vou percorrer, o gol que eu tenho que marcar
e se esse gol que eu marquei, de que forma que eu marquei, que é o meu desempenho, se é aquilo que eu quero, tá certo? Então o gol que eu marquei tem que ser, se foi o gol de cabeça, se for o gol com a mão, se for o gol, né, de pênalti, tá certo? Tem que saber como que eu quero chegar nesse desempenho. Então é isso que tem que estar escrito, tudo bem? E essa aqui é uma maneira mais holística para vocês poderem enxergar. Então eu tenho missão, visão e o core da empresa, os objetivos estratégicos e de negócio. Aqui no meio roda a gestão de riscos, ó. Se a gestão de riscos rodar como tem que ser rodada, tá certo? Eu tenho o desempenho, na verdade, otimizado. Essa daqui é a cara hoje do Cozy RM, tá certo? Que dá para ser casado com a 31 mil, claro que dá para ser casado, tá? Só que esse daqui é específico, senhores, no meu ponto de vista, para riscos estratégicos, tá certo? Não tem jeito, porque você está mexendo no core da empresa aqui, em termos estratégicos, de maneira clara e direta. Então, isso é um ponto fundamental para a gente poder estar entendendo, tá certo? Essa figura aqui, adaptada, saiu aqui do TCU, foi uma boa sacada. O que é, na verdade, você falar de governança e cultura, tá certo? O primeiro ponto dele aqui, falar rapidamente sobre isso, é o que define o quê? O tom da organização. Então, governança e cultura é aquilo que o conselho de administração ou a alta gestão vai estar olhando sobre a questão do recurso humano, sobre a questão do apetite ao risco, tá certo? Sobre a questão do se tem ou não tem um processo de gestão de riscos. Então, governança e cultura vai olhar isso daqui, de maneira macro direta, né? Se os valores éticos estão ou não estão de acordo. Então, eu vou olhar sobre esse questionamento aqui. Eu não posso começar, na verdade, a fazer, na verdade, um diagnóstico, né, da empresa a nível estratégico, se eu não souber como que anda em termos de governança e cultura. Aqui entra 3 linhas de defesa para a gente poder começar a falar. Mas eu estou pegando o quê? Aqui eu tenho que saber se missão e a visão da empresa está alinhada com a estratégia da empresa, tá certo? Então ele pega isso daqui, ó. Se o conselho administra e faz a supervisão, né, da questão do risco, se eu tenho uma estrutura operacional para de risco, se eu tenho uma cultura desejada, se eu demonstro compromisso com os valores fundamentais e se eu atraio e desenvolvo o quê? Pessoas competentes. Se não tiver pessoas competentes, não adianta nada. Então, estamos aí agora com um exemplo claro aí, por exemplo, do governo. Tenta colocar, por exemplo, um general no Ministério, por exemplo, da Saúde. O que entende de medicina? Para entender bem de logística, mas de medicina, nada. Então, fica uma coisa meio manca, né? Não tem como você falar que é, não é, tá certo? Temos até uma exceção, né? Na melhor época nossa aqui de combate à AIDS, por exemplo, nosso melhor ministro, só para vocês entenderem o que eu estou falando, nosso melhor ministro de saúde não era médico, foi o Serra, quando ele quebrou a patente aqui no Brasil dos remédios da AIDS, em todos os laboratórios. E o Brasil foi referência mundial no combate à AIDS e nos programas de AIDS. Só para vocês entenderem. Então, você vê como a coisa é dúbia. Então, é só para citar esses exemplos para vocês poderem comparar isso daqui, ok? Então, governança e cultura é isso. Segundo item, eu tenho a estratégia de definição dos objetivos. Aqui eu tenho que fazer em conjunto, está aqui escrito, ó, com um planejamento estratégico. Então eu chamo o planejamento estratégico e falo, escuta, o que você traçou de estratégia, o que você traçou de objetivo aqui? Por quê? Porque a área de risco vai fazer o quê? Vou analisar o contexto de negócio. Eu vou analisar, eu risco, junto com quem? Junto com a área de planejamento estratégico. Eu tenho que saber aquilo que ele analisou, vou verificar e vou levantar os riscos que aquilo tem, tá certo? Vou verificar se foi definido apetite ao risco. Apetite ao risco. O que é apetite ao risco? O quanto que a empresa quer arriscar para atingir o quê? Os seus objetivos e cumprir com a sua estratégia. Avalia se tem estratégia alternativa e aí sim tem os objetivos cravados, se tiver essa sequência lógica. Área de risco faz isso, hein, senhores? Tá claro? Não é área de planejamento estratégico. A área de risco faz isso. Por isso que está aqui o apetite ao risco. Ele só pode fazer o apetite ao risco se ele entender isso daqui. Senão eu vou chutar, tudo bem? O desempenho é eu saber o quê? Quais são os riscos que eu tenho? Riscos estratégicos que eu tenho, tá certo? Que vão afetar o quê? A estratégia e objetivos estratégicos, tá certo?
A estratégia e o objetivo estratégico. Por quê? Se ela afetar a estratégia e o objetivo estratégico, a consequência vai ser o quê? Vai ser em cima da minha performance, do meu desempenho, obrigatoriamente. Tá certo? Tá perguntinha aí? Entendo, Jefferson. O COSO 2017 prevê desdobramento dos riscos estratégicos até os riscos operacionais, seguindo o mesmo conceito de desdobramento da estratégia, observando o método utilizado pela empresa. Exemplo BSC. Não, você vai pegar em termos estratégicos apenas. Você vai depois desdobrar, na verdade, o nível operacional, o nível tático, você vai descer para riscos táticos, mas o risco estratégico tem que ser monitorado, Jefferson. Você vai ver agora aí o que nós vamos falar. O BSC que você vai colocando, na verdade, você vai cascateando e cada área da empresa, cada função da empresa, até o chão de fábrica, tem a sua missão a seguir. Na área de risco, por exemplo, você vai cascatear o quê? Você vai dizer o risco estratégico que você tem e tem que pilotar. E depois você pode descer o nível tático no nível operacional. Mas são riscos diferentes. Até que eu tenho risco operacional com impacto estratégico. Exemplo, Brumadinho. Brumadinho é um risco operacional ligado à operação, mas se ele vier a acontecer, estouro de uma barragem, por exemplo, ele impacta o quê? A estratégia da empresa. Ele impacta o quê? O fluxo de caixa da empresa. Pode fazer quebrar, certo? Uma pandemia, por exemplo, né? Como estamos agora, né? E temos hoje, né? Eu recebi por e-mail, quem é cliente da TAM sabe disso. A TAM entrou já, na verdade, em recuperação judicial. E mandou e-mail para todo mundo dizendo que continua voando, mas está em recuperação judicial, para evitar de quebrar. Nos Estados Unidos ela entrou. E vai entrar no Brasil também. Então ela escreveu no e-mail as ações que ela está fazendo. Ele colocou correlação de causa e efeito. Ah, sim, com certeza. Isso vai ter. Você vai dissecar isso daí. Vamos lá, desempenho. Então eu identifico o risco, mexo na severidade dos riscos, faço a priorização dos riscos. Na priorização dos riscos, eu posso fazer a interconectividade. Então eu passo interconectividade, caso as duas matrizes, e eu tenho a minha priorização. Implemento resposta e tenho uma visão de portfólio. O que é uma visão de portfólio, senhores? Todos os riscos estratégicos juntos, para saber o que eles impactam a minha empresa. Então eu faço aqui um mapa do inferno. Eu faço uma descida, né? Igual o Dante tem lá aqueles 9 círculos lá para você descer para o inferno. Eu faço um mapa do inferno para saber o seguinte: que todos os riscos, se vierem a acontecer, se eu suporto. Então eu faço um teste de estresse na empresa. Tem que fazer teste de estresse. O que é o teste de estresse? Todos os riscos estratégicos, se acontecerem, a empresa suporta a porrada. Tudo bem? Isso, por exemplo, no Brasil não aconteceu. Tanto é que não aconteceu que as empresas aéreas, por exemplo, um exemplo típico, estão aí com a brocha na mão. Porque ninguém previu isso daí. Ninguém fez o teste disso. Tá certo? O governo também não fez, que era para socorrer as empresas. Tá certo? Então isso é um ponto fundamental para nós, para o governo, para todo mundo, certo? Muito bem. Análise e revisão de desempenho. Vou analisar o quê? O impacto que isso tem e a revisão que eu tenho que fazer. Então, de acordo com o risco que me causa ali, quer dizer, de acordo com o impacto que ele vai me causar, eu avalio o seguinte: ele é massivo para mim? Aonde que ele é massivo? Aonde que ele vai me impactar? Com base no impacto que ele me dá, eu tenho que fazer uma revisão. Então, até que ele faz ali, desempenho e revisão. Eu analiso, na verdade, o desempenho que foi afetado e faço uma revisão. Revisão de quê? Eu tenho que mudar minha rota. Eu tenho que mudar a rota. Não tem jeito. Então, aqui eu faço a revisão da rota. Então, vejam vocês que eu tenho duas revisões. Eu faço uma revisão aqui anterior, com base numa prospectiva, tá certo? Aqui, nas estratégias alternativas, avalio o risco, aqui eu já tenho uma versão já modificada dos riscos que eu tenho na mão, e aqui eu tenho uma revisão mais concreta, tá certo? E aí eu passo a monitorar. Ao monitorar, eu tenho que estar verificando quais são as possibilidades dos riscos virem a acontecer, das incertezas virem a acontecer. Então isso é o COSO ERM 2017, tá certo? Então eu avalio mudança, analiso riscos de performance constantemente e busco sempre o aprimoramento, tá certo? Dos riscos corporativos. Esse
framework ainda é pouco utilizado. Por quê? Porque as empresas consideram meio complexo, mas não é complexo e nem difícil. É que tem que pensar estrategicamente. E a área de risco tem que estar no nível top. Então isso é um ponto fundamental. Se o gestor de risco não pensar a nível estratégico, ele fica para trás. Então isso é fundamental eu estar raciocinando. Tudo bem para vocês? Então aqui eu tenho que frisar. E aqui a última parte é a informação e comunicação de relatório. Tá certo? Eu tenho que informar isso aqui para cima, obviamente. Tá certo? Para quem? Para a nível de diretoria, a nível de presidência e a nível de conselho, via o comitê de auditoria. Então eu faço essa informação. Então, informação, comunicação e relatório para ficar sabendo o que está acontecendo. Pode acontecer uma pandemia. Se acontecer a pandemia, nós ficamos para trás. Vai ter uma abertura agora. Como é que vai ser essa abertura? Quanto tempo vai durar essa abertura? Até eu retomar minhas atividades. Tem pessoal que está iludido, que está pensando que a abertura se faz em uma semana, 2 semanas. Vocês vão ver aí que não é isso aí. É 3 meses, 4 meses, fazendo a coisa gradual, tá certo? Em Curitiba, agora no sul do país, nós tivemos a abertura dos shoppings aí, abriram abruptamente, dobrou o número de infectados, né, no sul do país em função disso. Dobrou. Só para vocês terem uma ideia, a taxa. Isso é fato. Então, só para vocês terem uma ideia. Se fizer mal feito, vamos fazer de novo. Aí tem que recuar, travar de novo e fazer a coisa lentamente. Tá certo? Quando eu falo lentamente, é com inteligência, é com análise. Então, temos que fazer com análise. Se soltar a boiada, tá certo? Tá certo? A gente fica a pé. Esse é um ponto fundamental para isso. Tá certo? Então, tem as informações sempre ligadas a sistema. Por isso que não podemos fazer isso aqui na munheca. Tem que ter um sistema que ajude vocês nisso daqui. Tudo bem para vocês? Muito bem. Aí temos os vários frameworks. Você integra os vários frameworks das várias disciplinas. Por que várias disciplinas? Eu tenho uma do risco estratégico e tenho aquelas operacionais que podem puxar para o estratégico. Exemplo, um ataque cibernético. Exemplo, uma proteção de dados hoje em dia. Proteção de dados hoje. Então, a proteção de dados é um risco não estratégico, mas é operacional. Pode ter consequência estratégica. Com isso, eu tenho que jogar ele para cima. Tenho que puxar ele para cima. Tudo bem para vocês? Então, essa é a versão. Né? Então, todos esses riscos aqui vão para uma matriz estratégica para eu poder fazer o quê? Eu comparar banana com banana. Então, essa é a arte que eu tenho que ter neste COSO. O COSO fala nisso. O COSO RM já fala nisso. Fato que, antigamente, quando eu falo antigamente, né, há tempos atrás, a área de risco não fazia isso daqui. Cada disciplina fazia independentemente a sua. Hoje não pode fazer mais isso. Tem que seguir, por exemplo, inclusive, o que os bancos fazem, uma gestão integrada de risco. Então isso é importante vocês terem isso aí na mão. E tem que ter um dashboard, tá certo? Tem um painel de monitoramento para saber o que pode acontecer e o que não vai acontecer. Então isso, em termos gerais, é o COSO, em termos práticos, né? Agora vamos ver o case aqui que eu vou descrever o que pode acontecer para vocês entender o processo. Vou descrever e depois a gente vai entrar depois no sistema no outro webinar, tá certo? Para a gente poder bater aqui o papo com vocês. Bom, vou começar com a empresa Brazuca, como sempre, né? Então quem é a empresa Brazuca? Vamos entender aqui rapidamente. É uma empresa global em segurança digital e física, com mais de 60 anos de experiência. Então vamos lá. Em qual setor? Meios de pagamento, telecomunicações, sistema de identificação. Quando fala de sistema de identificação, carteira de identidade, motorista, essas coisas todas. Sistema marketing digital e certificação digital. Desenvolve soluções que permitem para a empresa, governo e cidadão se identificarem, conectarem, comunicarem e realizarem transações, na verdade, de dados e operações financeiras, de forma prática e segura, tá certo? Então a empresa Brazuca é isso. Vejam bem, ela tem 60 anos de experiência, 60 anos. Então aqui tem um ponto para vocês poderem pensar. Ela está numa fase dual. O que é uma fase dual? Eu tenho gráfica, que é a segurança física, imprimo documento, imprimo boleto, imprimo carteira de identidade, tá certo? E tem que estar agora migrando para o mundo digital. Tudo bem para vocês? É uma multinacional brasileira.
listada na Bolsa de Valores, na CVM aqui em São Paulo, né? E tenho mais de 6 mil colaboradores e estou em 16 países. 16 países. Então imagine a porrada que levou com a pandemia. Estou em 16 países. Estados Unidos, Espanha, tá certo? Suécia, tá certo? Na Arábia, tá claro, na América Latina, estou em 16 países. Tudo bem? Então eu tenho que pensar nisso. Muito bem. Vejam vocês que eu estou colocando aqui no framework nosso aqui, nesse segundo ponto. Por quê? Porque nesse segundo ponto eu estou fazendo o quê? Uma análise do ambiente, eu estou conhecendo a empresa. Então esse framework aqui, você vai e volta às vezes para frente. Então ele não é uma coisa cartesiana. Isso aqui é em termos de metodologia. Você vai e volta. Então antes de você iniciar a governança corporativa, você vai conhecer a empresa. Senão você não tem nem condições de verificar a governança corporativa. Tudo bem para vocês? Muito bem. Existe todo um caminho que ela vem construindo para se manter sempre na frente, na vanguarda, né? Há mudanças rápidas e aceleradas que estão ocorrendo no mercado. A Brazuca está entre as 10 maiores empresas do mundo, certo? Empresa brasileira, em identificação, objetos e transações, onde no Brasil possui 60% do seu market share. Então eu estou em 16 países do mundo e aqui o Brasil representa 60%, né, do meu market share, que é impressão de segurança. O que é impressão de segurança? Trabalho para banco, então faço cheque, documentos para banco que é sigiloso, faço carteira de identidade, carteira de motorista e o diabo a quatro, tá certo? Sou o quinto maior produtor do cartão SIM, entre os maiores produtores de cartões financeiros do mundo, tá certo? 45% da minha receita total possui origem no exterior. Então, market share 60%, 45% fora do país, 55% dentro do país. Para vocês entenderem onde a gente quer chegar. E aqui vem uma listagem de como que ela fez, como que ela cresceu. Não vou ler isso daqui, vocês vão ler depois disso daqui, tá certo? 57 iniciou sua operação aqui no Brasil. Em 96, após 3 décadas, houve aquisição dessa unidade por uma empresa americana, tá certo? Que deu logo uma expansão rápida. Em 2006, houve a primeira oferta pública, foi para público, na verdade, vendendo 57% do seu capital social e alcançou um total de 680 milhões de reais. Em 2007, ela abriu meios de pagamento e foi para a Argentina. Em 2010, ela passou a se chamar Brazuca, comprada por um grupo de investidores brasileiros. Então, até 2010, ela era uma empresa americana, tá certo? 2010, quando ela abriu capital, investidores brasileiros compraram a empresa através da Bolsa de Valores e começou a operar na Europa, tá certo? E aí que ela deu um pulo do gato, começou a entrar uma nova era. Em 2012, tá certo? Ela tem presença já na Argentina, Brasil, Espanha. E ela começa a consolidar o quê? Sua presença onde? Nos Estados Unidos. Então ela foi nos Estados Unidos e comprou lá uma indústria, tá certo? Uma empresa, né, para oferecer solução de data e meios de pagamento e mobile, tá certo? Via pagamento via mobile, tá certo? Em 2013, a Brazuca amplia o seu portfólio de soluções nos Estados Unidos, com sistemas de identificação também seguros. Em 2015, ela solidifica a presença dela nos Estados Unidos, na Europa, na África, Ásia e no Oriente Médio, tá certo? Então, aí ela abriu o mercado de maneira clara e direta, tá certo? E em 2017, 3 anos atrás, ela ainda no mundo do iate, tá certo? Com case para a indústria automobilística. O que eu quero dizer com isso para vocês captarem claramente a noção da Brazuca? Vamos captar isso aqui e guardar. Então ela era uma empresa focada em gráfica de segurança, imprimia talão de cheque, imprime boleto, imprime conta de telefone, tá certo? Imprime isso tudo, carteira de identidade, carteira de motorista e o diabo a quatro. Vejo vocês que tudo isso aqui está mudando, concordam comigo? Então eu estou saindo de uma era física e estou indo para uma era digital. A empresa tem que se adaptar rapidamente com isso. Mas não posso largar a parte física, porque a parte física ainda tem uma boa receita com isso. Então isso é um ponto fundamental. Vejo que ainda estou aqui na segunda parte, hein? Vamos prestar atenção nisso daqui. Então a Brazuca, embora saiba que entrar na era de conectividade, ela ainda possui como modelo de negócio a impressão de documentos. Então o carro-chefe dela ainda é o documento. Então qual é o perfil dela de faturamento?
23% é o mobile, 37% é identificação e 40% é meios de pagamento. Mas qual é o EBITDA, a lucratividade dela? Identificação. Então, ou seja, o meio físico, senhores, ainda é, né, a galinha de ovos dele. Ele não pode jogar para o alto. Então ele tem que fazer o quê? O processo dual. O que é um processo dual, gente? O processo dual é quando você vai ter que segurar o teu processo antigo. Esse processo antigo aqui vai financiar o processo novo, obrigatoriamente. E aí tem que ter mudança de quê? De cultura. Que é isso que a Brasil quer fazer rapidamente. Então ela possui ainda como sustentação a divisão de impressão de documentos de segurança, ó. Embora esteja estruturando-se para romper essa dependência na era digital e da conectividade. Tudo bem para vocês? Então isso é importante. Até aqui, esse ano aqui, talvez não por causa da pandemia, mas ano que vem, a gente já vai ter, por exemplo, né, fazer aí a compensação bancária, que não vai ser só dos bancos, vai ser aberta, né, 24/7. Hoje em dia nós não temos isso. Vai ter já 24/7, você vai ter o reloginho, que vai ter o celular, você já passa o dinheiro para mim, passa no domingo, sábado à noite, já cai na minha conta direto. Isso já vai existir no Brasil, tá certo? Hoje já não tem isso daqui. Quando falamos em impressão de documentos, estamos falando em impressos, ainda não digitalizados, somente industrializados, tá certo? Ela sabe que tem uma vida útil, tá certo? Mas tem que aproveitar essa janela que está aberta o máximo possível. Por quê? Pela margem de lucratividade. Então a margem é boa, ela tem que aproveitar isso para poder dar o pulo do gato dela. Então a base de sustentação dos investimentos ainda é a questão física dela. Então ela está nessa questão dual. Então vejam vocês que o desafio dela é grande. Por quê? Eu preciso mudar a mentalidade, preciso ter equipes pensando lá na frente e a equipe antiga permanecer firme, tá certo? E que vai ser o quê? Aproveitada, que vai ser na verdade reconhecida, tá certo? Então isso é fundamental eu ter isso aqui na mão. Nossa missão, prestar serviços customizados para identificar pessoas, objetos e transações, com segurança e eficiência. Essa é a missão que nós temos a fazer. Vejo que a missão é de qualquer maneira, qualquer que seja. Então já mudei o framework, olha aqui, ó. Tá, tô aqui. É de qualquer maneira, de qualquer tipo de meio, seja físico ou eletrônico. Essa é a minha missão. Tudo bem para vocês? E a minha visão, estabelecer com cada cliente uma relação de longo prazo, baseada na confiança mútua. Para vocês aqui que eu já não falo mais em que identificação. Por quê? Porque daqui a 30 anos, 20 anos, não vai ter mais isso, talvez. Talvez seja o dedo, talvez seja os olhos, tá certo? Talvez seja a fala, não interessa, tá certo? Valores, foco no cliente, integridade e confiança, resultado e excelência, simplicidade e criatividade e valorizar as pessoas, o RH. Isso então é um conjunto delas que sai daqui, ó. Então aqui ele está dando a base para ele poder romper e sair. Isso eu tenho que conhecer, área de riscos, tá certo? Fundamental conhecer isso daqui, tá certo? Isso é ponto fundamental. Pontos críticos que eu tenho logo de cara, em termos de saída minha aqui. Já estou aqui, ó, no segundo nível. Eu tenho um risco político. Por que risco político? Porque eu tenho 16 países e se mudar, por exemplo, a legislação, eu posso dançar. Então, o risco político existe. A legislação local, estou falando. Tá certo? Tem que ter uma integração da cultura brazuca, global. Vendo vocês que a brazuca tem que falar a mesma linguagem em 16 países. É fácil isso? Não, não é. Então é complicado. Então, por estar em inúmeros países, alguns com instabilidades políticas, existem, né, 2 pontos críticos acima citados, ó. O Conselho de Administração, em sua maioria, é conselheiros independentes. Possui 2 comitês, o da auditoria e remuneração, que é um só, e o Conselho Fiscal. E a diretoria tem mais de 15 anos de experiência em indústrias, tá certo? Muito bem, dou um passo para trás agora, vou ver a governança. O que ela precisa fazer em função disso? Ela fez uma autocrítica. Eu preciso melhorar e estar amadurecida em termos de quê? De gestão de riscos e auditoria baseada em riscos. Por quê? Eu preciso melhorar a minha cultura de riscos. Eu não tenho isso introjetada na empresa. Por que eu não tenho? Eu venho de uma área física, senhores. Então eu não tenho isso introjetado. Como eu vou para uma área digital agora muito rápido, preciso ter isso daí.
Se não tiver isso aí, eu danço, tá certo? Então isso é fundamental para mim. Então o comportamento da alta cúpula da empresa é ter essa visão de antecipação e atitude proativa, porque o risco me dá isso daí. Como o mundo está mudando muito e eu vou entrar numa era altamente tecnológica, eu preciso disso. Ok? Então está aqui isso daqui colocado na governança. Lembram disso? Então isso faz parte do processo. Deixa a Brazuca mais resiliente para as disrupções que vêm. Tem que ter também um desafio de manter o processo dual. O que é o processo dual? As duas culturas, duas áreas acontecendo de forma eficiente ao mesmo tempo. Uma antiga, rodando, com qualidade, com eficiência, e a outra nova, também rodando, ou começando a rodar, com uma agressividade muito grande. Tá certo? Isso é difícil. Né? Kotter fala, inclusive, não Kotler, Kotter fala, inclusive, que para isso aqui acontecer, eu teria que estar, inclusive, em sites separados. Tá certo? Se tiver os dois juntos, pode dar conflito. Tá certo? Então, o que é a área física é uma coisa, o que é a área digital e de conectividade é outra. Mas esse é o desafio deles. Tá certo? Então, o século XXI é conectividade. A minha estrutura da área física é uma estrutura ainda de organograma normal, e na área de conectividade eu não tenho hierarquia. O desenho meu é de sistema solar, tá certo? É horizontal. O que às vezes para os coroas, às vezes é difícil de aceitar. Eu, por exemplo, não tenho esse problema, tá certo? Né? Pessoal, meu que eu fale, né? Eu não tenho esse problema, mas vamos lá. Então a conectividade é isso, é o que gera isso. Então isso é um desafio que ele tem. Isso é para vocês conhecerem os problemas que possa vir a ter na estratégia que ele vai traçar. Tudo bem para vocês? Vamos lá. Continuação. A existência do sistema dual tem por objetivo a mudança de negócio dela e uma velocidade maior. Então a Brasil está criando o quê? Uma disrupção. E ela cria com isso as avenidas, que são novos produtos da conectividade. Tá certo? Então ela tem os produtos dela, que é o antigo, e os produtos que ela vai lançar na conectividade, que ela está lançando na conectividade, tá certo? Só para vocês terem uma ideia clara, por exemplo, no ano que o Bolsonaro entrou, em 2019, ano passado, por exemplo, né, ele já deu uma pancada na própria Brazuca. Por quê? Porque ele suspendeu de 20 pontos para 40 pontos o quê? A CNH. O que aconteceu com isso? Já perde faturamento. Porque eles eram 20 pontos, foi para 40. Quer dizer, então estendeu o quê? O prazo da carteira de motorista. Tá certo? Isso já deu uma pancada. E de 5 para 10 anos até 50 anos. Imagine vocês a porrada que deu. A carteira valia de 5 em 5 anos. Poxa, né? Mas ficou para 10 anos para quem tem 50 anos. Então, estendeu isso daqui. Então isso bateu no fluxo de caixa dela. Após 50 anos vai ser de 5 em 5. Mas até os 50 antigamente era de 5 em 5, ficou para 10. Então mudou radicalmente isso daqui para eles. Mudou o quê? O fluxo de caixa, gente. Como também a impressão de banco, como também a impressão de cheque, de talão de cheque, tá certo? O talão de cheque caiu. Não que zerou, mas caiu, tá certo? Caiu quanto o movimento? Né? 45%, 50%? Não chegou a zerar, mas caiu de maneira clara e direta. Não tem como. Então vejam vocês que a questão que a vida útil da identificação e impressão segura de documentos, ela foi atingida com uma canetada, no caso nosso aqui, do Bolsonaro, tá certo? Tem que capturar as necessidades e tendências de mercado e de seus clientes. Ele tem que capturar isso daí, tá certo? Então isso é um ponto fundamental. Isso tem a ver com o RH, ó. Então o RH, na verdade, tem que ser um RH proativo. O pessoal de vendas, então tem que reter talentos muito bem, tá certo? Obrigatoriamente, tá certo? Preciso quebrar dogma. Então tá aqui, ó. Isso também é governança. Preciso ter uma cultura global. Lembra da cultura lá atrás? Cultura global sobre todos os aspectos. Então, por enquanto, estou aqui ainda, hein? Aqui, tá certo? Tem que ter uma cultura global muito clara, tá certo? Fundamental isso daqui. Quebrar dogma. Preciso ter uma comunicação estratégica única, tá certo? Aqui entra na questão da governança corporativa e entra também no contexto da empresa. Quer dizer, vou mexer nas atitudes dos colaboradores com senso de urgência. Senso de urgência. Tem que mudar essa cultura
porque tem que mudar rápido, tá certo? Mas não posso destruir a outra. São desafios que eu tenho que fazer. Então isso aqui tem que estar escrito. A área de risco, senhor, vejam vocês, a área de risco tem que mexer nisso daqui. Ela está olhando isso daqui, está entendendo o que está acontecendo com a empresa. Entendendo qual é o cerne da questão, é uma questão básica. Então, com isso, ela passou a ter um tripé. Tem que ter eficiência, uma empresa mais fácil e mais ágil, foco no cliente e uma cultura organizacional global que é em cima de pessoas. Então, tem esse tripé. Esse tripé mexe com governança e mexe com eu conhecer o business da empresa para traçar a minha estratégia. Então, isso daqui passa a ser o foco meu dos riscos. Aqui estou falando com o mercado especificamente, aqui falo com pessoas e aqui falo internamente com processos que eu tenho. Tudo bem com vocês? Então aqui está o mercado. Ó. Ponto importante. Sinergia entre os três pilares. Tem que ter essa sinergia. Então tem que padronizar processo. Eu não posso ter no Brasil um processo e lá na Ásia, tá certo? No Catar, um outro processo. Totalmente diferente. Posso me adaptar ao Catar, mas não posso ter um processo totalmente, diverso. Sinergia entre as fábricas do mundo. Preciso ter uma centralização de compras, óbvio. Eu vou ter o business é igual, tá certo? Os processos têm que ser parecidos, são iguais, porque os produtos são iguais. Tudo bem? E foco na geração de iniciativa para ganho de eficiência. Tá certo? E o cliente? Ouvimos e entendemos as suas necessidades. Governo, empresa, obrigatoriamente. Então eu tenho que partir para isso, tá certo? Uma crise como essa que estamos vivendo agora, na pandemia, muitas empresas estão saindo da onde? Do processo que era tradicional, indo para o processo digital. Então isso para ela pode ser até uma oportunidade. Tudo bem? Isso eu vou ter que falar depois, um pouco mais na frente, tá certo? Preciso manter o equilíbrio entre essas duas, na verdade, visões. Ou seja, a estratégia minha é visionária, lá na frente, que é uma estratégia de ser digital e conectividade, adaptativa, porque adaptativa? Eu estou fazendo um processo dual e ao mesmo tempo que de formação. Preciso formar uma mão de obra diferenciada, ok? Então eu tenho 3 em 1, ou seja, eu sou ambidestra. Por quê? Eu estou na área da informatização, digital e da conectividade. Não posso ter burocracia. E tem que trabalhar o quê? Sair do modelo de pirâmide e ir para o modelo de rede. Tá certo? Com extrema colaboração, sem hierarquia. Isso é que uma empresa de tecnologia moderna tem. Então esses são os pontos que nós temos como críticos. Então isso tem a ver com governança, porque da alta gestão dá o tom disso daí em termos de governança, tá certo? Eu tenho que capacitar a minha equipe de venda, tá certo? Se minha equipe de venda eu não tiver pessoas que têm talento, reter talento, visão na frente, eu investi muito nisso, ela vai ficar o quê? Estagnada. Eu vou parar no tempo e no espaço. Então, na verdade, a equipe de vendas minhas tem que ter uma visão, que eu vou fazer uma venda consultiva hoje em dia. Eu vou parar de tirar pedido para poder imprimir documento, para poder oferecer o que para o cliente? Uma solução casada e integrada. Muda radicalmente a forma disso, tá certo? Tem que montar um processo de inteligência competitiva para poder saber o que a concorrência pode fazer ou identificar sinais. Sinais de quê? De mudança, tá certo? Ou de alguém que queira entrar no mercado. Empresas pequenas, startup e tal, que podem tentar derrubar o modelo meu de negócio. Eu não ser surpreendido, igual aconteceu e acontece aí fora. Isso daqui, senhores, é na parte 1 e na parte 2, somente. Eu não entrei nem em risco ainda. Então isso aqui eu estou conhecendo a empresa profundamente, tá certo? Então eu tenho que fazer aqui o chamado Blitz Scaling, tá certo? Preciso ter uma preferência pela velocidade em prol da eficiência. O que é? O Gilson, professor, fatores igual a causa e eventos podem ser acontecidos ou não? Sim, pode ter acontecido ou não, exatamente. Ok, então eu tenho que preciso ser muito mais veloz, na verdade, muito mais veloz do que ser eficiente, tá certo? E tem que saber fazer o quê? O relacionamento institucional. O que é isso daqui? Me dá bem com o governo, porque um dos meus produtos vende para governo. Então eu preciso ter um relacionamento com o governo. Então passa a ser um ponto crítico de sucesso, tá certo? Isso é um ponto fundamental para mim.
Isso daqui passou a ser, se vocês forem ler isso aqui, com esses 13 pontos aqui, passa a ser a minha estratégia. Como que eu vou estar descrevendo isso daqui? Tá claro? Essa é a minha estratégia de maneira clara e direta. Com isso, eu tenho que traçar o quê? O meu apetite ao risco, que vai ser qualitativo, aí entra para cá, tá certo? Isso aqui depois a gente vê, eu vou usar duas matrizes para poder ver o risco e o apetite ao risco dele. Um eu uso o apetite, o outro eu uso a criticidade do risco, ó. Isso aqui é só um exemplo, a gente vai depois fazer isso aqui na prática, tá certo? E depois eu tenho inclusive o balanço Scorecard, que aqui no caso deles eles montaram um balanço Scorecard para eles. Para montar esse balanço Scorecard, que são os objetivos, eles colocaram 25 objetivos estratégicos de 2016 lá atrás, que são financeiro 3, mercado 5, processo interno 13, né, e aprendizado 4. Então de mercado eles colocaram 5 objetivos. Mercado externo, 5 objetivos, tá certo? Clara direta, que está aqui, ó. Ele quer fazer o quê? Crescimento orgânico, quer desenvolver portfólio de produtos atuais, expandir serviços digitais para outras regiões, ser reconhecido como fornecedor de plataforma convergente, né? Quer fazer uma coisa homogênea, né? De portfólio de produtos. Isso aqui é o mercado. Agora, quais são os riscos que eu tenho em cima disso aqui de mercado? Da parte externa, que para baixo aqui é a parte interna, que impacta depois o financeiro, tá certo? Então vamos ver agora, entrar aqui, para eu poder fazer isso daqui, preciso conhecer, na verdade, a ambiência externa, tá certo? Então a ambiência externa, agora em 2020, aconteceu o quê? Aconteceu o cisne negro. Aconteceu a pandemia, certo? A pandemia, vocês já sabem disso, Covid-19, teve como resultado o quê? O risco econômico, o risco político, do econômico sai o risco social, do político pode sair o risco social com manifestação. Por que pode sair? Porque se não der dinheiro para as empresas, estilo da Latam, por exemplo, pode quebrar, quebrando vou ter desemprego, não tendo desemprego a renda vai cair, tá certo? Cair na renda, vou ter conflito social, porque vai cair minha renda, vai aumentar a desigualdade, tá certo? Vai quebrar minha cadeia de suprimento como quebrou, posso ter mais ataque cibernético, vai mudar o meu modelo de negócio, vai mudar o meu consumidor, quer dizer, tem uma série de riscos que em função do Covid, risco econômico, risco político, eu tenho isso aqui tudo montado. Pergunto, a área de risco montou isso daqui? Chegou a montar isso para poder verificar? Então é isso que nós temos que entender. Primeiro passo, eu preciso entender o que, na verdade, a pandemia pode causar. Então é isso que eu tenho que entender. Então eu tenho aqui a curva epidêmica e aqui eu tenho a curva, na verdade, da recessão ou impacto, na verdade, econômico, tá certo? Eu tenho isso daqui feito. Então eu sei que se eu achatar a curva, a porrada minha econômica vai ser menor. Se eu não achatar, ela vai ser maior, obrigatoriamente. Só que, pô, vou ter gente muito mais afetada. Então eu tenho que entender isso daqui. Eu, risco, tenho que entender isso daqui, tá certo? Só que isso é externo, porque não depende de mim. Depende de quem? Do governo. Eu, como empresa, posso tomar algumas medidas, mas não depende de mim, tá certo? Então isso é um ponto fundamental para a gente. Se o governo quiser parar ou não parar, eu estou na mão do governo. Não depende da empresa como um todo. Eu preciso entender o Brasil. O Brasil, em que posição que está hoje o Brasil? Então nós estamos com uma média diária hoje, né? Quer dizer, a transmissão nossa hoje não é grande, é 11,45. Só para vocês terem uma ideia, o americano estava em 33%. A Espanha estava em 33% na época do pico. Nós estamos em 11,45. Nós estamos subindo, né, numa escala menor. Olha aqui. Estamos com 363, no dia 24 que eu tirei isso daqui, estamos com 363,211. Então nós estamos subindo aqui. Nós estamos ainda, nós não atingimos o platô totalmente. Nós estamos ainda na ascendente aqui. Estamos quase lá em cima. Nós estamos na ascendente, não estamos nele aqui. Vocês veem aqui que isso aqui é o diário, ó. Você vê como ele muda diariamente. Em função de quê? Em função das medidas que são tomadas, tá certo? Então isso aqui no Brasil é super instável ainda, tá certo? Sobe, desce, isso aqui é o famoso serrote, tá certo? Então nós não estamos numa estabilidade ainda forte, tá certo? E aqui, por incrível que pareça, é a nossa letalidade, ó. O que significa isso daqui? Nós estamos com uma letalidade estabilizada, porque ela está variando aqui o quê? De 6, ó, a 7. Então a nossa letalidade está de 6 a 7.
Ela caiu aqui agora, mas deve se manter de 6 a 7% a nossa letalidade. Então ela está estabilizada. O que é ruim para nós do Brasil? É que o número de infectados cresce a cada dia. E se o percentual não cai, a tendência é aumentar o óbito. Então nós temos que fazer cair o percentual. Isso aqui tem que cair numa descendente rápida. Aí nós estamos dizendo que o pico está caindo. Cai o número de infectados e cai também, na verdade, o percentual. E aqui é uma matriz que não é minha, essa matriz aqui é da OMS, e o Ministério da Saúde usa isso daqui, são os estados que estão na criticidade maior. A na horizontal é o número de leitos de UTI que estão ocupados. Então você pega, por exemplo, Pernambuco, Roraima, Rio de Janeiro, já está acima de 95% de leitos ocupados da UTI no estado. Aqui nós estamos acima de 71 até a 95%. São Paulo está com 73%, o estado de São Paulo. A grande São Paulo está com 91%, grande São Paulo. Então a gente tem grande chance de alguns estados entrarem em colapso. Por que colapso? Porque nós não temos uma boa estrutura de saúde. Então você vê aqui, você pega Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, eles estão no verde, ó. Tá certo? Embora no Paraná, por exemplo, em Santa Catarina, eles dobraram a taxa dele, né? Como o número absoluto é pequeno, eles continuaram aqui ainda no verdinho. Mas eles não podem bobear, porque de repente ele dá um pulo. Rio Grande do Sul, ele está no amarelo, está num risco baixo ainda aqui, tá certo? Está aqui na horizontal no risco baixo em quantidade, mas está em termos de UTI, ele está no moderado, ó. Tudo bem para vocês? Então isso aqui é uma matriz de decisão. Isso aqui eu faço por estado, por região, faço por cidade, tá certo? Então aqui é uma matriz que vocês puderem fazer área por área. E aqui tem o modo de você tratar isso daqui, para a gente poder enxergar como fazer. Se cair aqui no bico do corvo, é lockdown, direto, sem pensar. Se cair aqui no rosinha, eu tenho que fazer um isolamento mais rígido e partir talvez para um lockdown. Aqui eu faço um isolamento um pouco mais tranquilo. Aqui é light e aqui eu só monitoro. Então tem aqui a forma de você tratar isso daqui, depois vocês vão ver isso com mais calma. Mas é uma forma de eu poder fazer o quê? De eu poder fazer uma estratégia. Então eu de risco preciso olhar isso daqui. Pergunto, alguém acompanha isso daqui não? Firmemente? Alguém de risco? Resposta, não. Tem que acompanhar. Pode estar no comitê, mas tem que acompanhar isso daqui. De forma clara, direta, para saber que posição que está. Numa empresa como a Brazuca, eu teria que acompanhar os 16 países onde ele está instalado. Estados Unidos, Espanha, Suécia, na Ásia, quais são os países da Ásia que eu me encontro, na África, na Arábia, tudo bem, senhores? Eu tenho que acompanhar, eu tenho que ter um mapa desse daqui, ó, por país, obrigatoriamente, para dizer para eles como que a gente se encontra, tá certo? Então isso é importante ter na mão. E a conclusão minha aqui é mais do Brasil, mas é uma combinação de 5. Depois que vocês leem, que isso aqui não é o caso de estar batendo agora não. E isso aqui é a curva e o ciclo que pode ter, na verdade. O 1 e o 2 seria a solução mais rápida nossa, ou seja, remissão rápida. Eu subo rápido e desço rápido. Então a minha recuperação seria em V. Eu caio e subo rápido. Uma curva achatada, que é o Brasil queria fazer, ó. Eu achato a curva e eu tenho um pequeno alongamento aqui, quase em U, mas não é U. Então eu teria aqui uma subida um pouco mais lenta, tá certo? E aqui em cima são os piores cenários para nós, que é onde nós estamos. Na minha visão, nós estamos aqui no caos prolongado, ó. Tá certo? Que é isso daqui, ó. Que é quase que um L. Ou seja, a gente afundou e vai demorar para poder subir. Isso na minha visão. Esse aqui são surtos cíclicos. A gente vai ter várias ondas. Acredito que não. Acredito que a gente vai ser mais isso daqui, ó. Vai estar demorando para chegar no pico e vai demorar para poder descer e vai se prolongar. Tá certo? Isso na minha visão. Isso fica para vocês olharem e pensarem. A gestão de risco tem que traçar esses cenários. Tá certo? Para a gente poder entender. As empresas resilientes fazem o quê? Destrava o balanço rapidamente, ou seja, desacelera o investimento, não pode investir, se transformam rapidamente, se reestrutura o custo e aumenta a produtividade, tá? Tem uma mentalidade além da crise, tem que pensar além da crise, quer dizer, tem que proteger o quê? A inovação
em investimentos críticos de longo prazo. Então, no caso da Brazuca, eu não posso deixar de pensar na questão da digitalização, não posso deixar de pensar nisso, porque se deixar de pensar é minha morte. É a minha morte. Eu planejo, na verdade, investimentos em P&D, que é a reestruturação dela, tem que planejar isso aqui e me adapto rapidamente ao modelo operacional. Tá certo? Isso é o ponto principal. Então, os resilientes fazem isso. Tá certo? Isso eu, de risco, tenho que pensar. Ó. Se a minha estrutura for uma estrutura muito rígida, não deixar eu fazer esses pontos aqui, eu fico a pé. Tá certo? E tem que pensar sobre a retomada. O que é a retomada? É isso aqui, ó. Eu tenho o fechamento, que é em torno de 3 meses. Nós já estamos com 2 meses e uma semana, 2 semanas, não é isso? A reabertura parcial começa aqui. Pode durar de 12 a 18 meses, gente. Isso é experiência internacional. De 12 a 18 meses. Até voltar ao normal, que é pós-vacina. Então a retomada é lenta. Eu vou abrindo aos poucos. Não tem jeito. Então quem pensa que vai retomar rapidamente um mês, não vai. Vou ter que fazer turno separado de fábrica, tá certo? Vai entrar um turno sem ver o outro, vou ter que manter a distância na frente do outro, vou colocar acrílico, né? Para as pessoas poderem estar sentadas na frente do outro, reunião, vou continuar fazendo, na verdade, em call, não tem jeito, tá certo? E eu tenho que responder, retornar e reimaginar a empresa. Eu tenho que prestar atenção nisso, de forma clara e direta. Isso, senhores, faz parte do diagnóstico que eu tenho que fazer. O Brasil está no meio da tempestade, ó. Nós estamos subindo ainda aqui a curva, ó. Nós estamos navegando na tempestade, ó. Nós estamos na subida ainda aqui. Quem está fora é só quem? China e Coreia, que já está na descendente. A maior parte do mundo ainda está aqui em cima. Espanha começou a descer agora, Portugal, né, Alemanha. Então nós estamos aqui. E aqui veio um choque econômico nosso, ó. Então nós estamos num buraco ainda aqui. Nós estamos na descida do inferno. Tudo bem? Estamos navegando na tempestade. Então isso é um ponto fundamental. Eu estou respondendo à crise ainda. Tudo bem? Mas eu preciso me reimaginar rapidamente. E aí surgem as incertezas críticas. Então eu listei aqui para vocês 33 incertezas críticas que vão impactar o quê? Os objetivos de negócio, tá certo? Da Brazuca. Desde aumento de desemprego, recessão econômica, falta de crédito, liquidez, aumento de taxa de juros, queda de renda, modelo de negócio, mudança do perfil do mercado, perda da governabilidade, aumento da desigualdade social, desordem civil, tá certo? Perda do poder de mandato, conflito, né? Então essas 33 eu tenho que colocar numa matriz, que é a matriz de incerteza crítica, e saber o seguinte, o que está no azul é que eu tenho certeza que já está acontecendo o que vai acontecer. Está no vermelho, é o que pode acontecer. O que muda do vermelho para o azul aqui? No azul, eu já tenho que montar e dar uma resposta efetiva, senhores. No vermelho, tem que ter um plano ou preventivo ou de contingência. Então, ou seja, o azul ele é de contingência. Então, aumento de taxa de juros, modelo de negócio, perda da governabilidade do governo, manifestação, perda do poder de mandato, conflito político, tudo aqui é incerteza. É incerteza, que pode me atrapalhar, tá certo? O que é certo? Aumento de desemprego, recessão, falta de crédito, liquidez. Por exemplo, os bancos, saiu hoje no jornal, que os bancos estão hoje com dinheiro que equivale ao nosso PIB, por exemplo. Os bancos maiores aqui do Brasil. Agora, está dando dinheiro para as empresas? Não, não está. Porque está exigindo a mesma burocracia que estava exigindo antes. Tá certo? Não pode. Se eu estou ferrado, não estou pagando imposto, não estou pagando conta, como é que ele quer exigir? Estou sem grana. Tá certo? Então não tem como eu reagir a isso. Então isso daqui, senhores, é que eu tenho que olhar e verificar o que isso, essa matriz de incerteza crítica, faz eu ter riscos. Então tá aqui, ó. Então o composto da incerteza crítica, tá certo? Ela faz o quê? Eu levantar quais são riscos que eu tenho ou fatores de risco. Então quando eu falo em risco econômico para o Brasil, ele é macro. O que é o risco econômico do Brasil, por exemplo? Posso ter risco de liquidez para as empresas, risco de crédito para a empresa, eu posso estar quebrando a empresa, então está tudo aqui colocado. Ó. Tudo bem para vocês? Então isso é importante entender
na matriz do COSO. Se eu não entender isso daqui, senhores, eu não consigo fazer o quê? Listar os riscos estratégicos. Então, esses riscos estratégicos que foram listados aqui, aí entra a terceira parte. Então, para eu sair da segunda para ir para a terceira, eu tenho que ter o quê? Uma visão muito clara da ambiência externa e interna da empresa. Por isso que eu fiz questão de dividir isso aqui em dois, para vocês terem essa noção clara. Esses riscos estratégicos aqui, tá certo? Que eu tenho que fazer com vocês, aí eu passo a fazer no risco estratégico o mesmo que eu faço nos outros tipos de risco, faço análise de risco, etc. Tá certo? Tem que estar casando com os riscos da ambiência externa e interna. Nesse caso aqui, eu vou mandar para vocês depois isso daqui, ele não se fala com a questão pandêmica, com a incerteza que está girando. Então, ou seja, esses riscos aqui que foram feitos lá atrás, em 2016, né, a empresa sofreu um gap. Que gap que ela sofreu? Não teve uma oxigenação, não teve uma revisão, no mínimo anual. E eu dancei em função disso, tá certo? Quando eu falei eu dancei, a empresa dançou em função disso, tá certo? Então eu coloquei risco político, regulatório, né, falta de atitude de RH, coloquei falta de definição, falta de sinergia, segurança cibernética, segurança da informação, segurança física, uso de mídia. Então isso daqui tudo, senhores, era de 2016 a 2020, naquele ambiente. Nesse ambiente de hoje, isso aqui já não vale. Isso já não vale. É isso que eu quero dizer para vocês. Isso que eu queria mostrar para vocês. Então aqui, se eu vou apresentar isso daqui hoje, eu estou mostrando, na verdade, o quê? Uma cegueira, uma miopia para alta gestão. E com a pandemia, isso aqui mudou radicalmente. E é isso que no webinar seguinte eu vou mostrar para vocês, ó. Tá certo? Pode até ter muitos riscos iguais a esse, mas eu tenho que casar o que aqui, ó? Eu tenho que casar com as incertezas que eu fiz agora. Obrigatoriamente. Tá certo? Se eu tiver colapso, por exemplo, no sistema de saúde, isso me afeta? Afeta. Por que afeta? Que vai afetar o social. E aí eu faço o que com isso daqui? Eu faço impacto cruzado, que no webinar que vem a gente vai mostrar, tá certo? Eu faço impacto cruzado para os riscos novos, faço, na verdade, análise de risco. Na análise de risco, eu faço, né, o apetite de risco que ele tem. Então eu faço para cada um deles, ó. Aqui eu fiz, vou mostrar para vocês como a gente faz depois, tá certo? Mas não pode valer disso daqui, não dá para valer com isso daqui. Então isso é um ponto fundamental para vocês, tá certo? Não pode valer, que isso aqui não está, na verdade, ambientado para o Covid, importante para vocês saberem disso, tá certo? Ó, porque se eu der isso daqui, eu danço, tá certo? Eu danço. Por exemplo, o risco de informação em cibernética, ele está aqui no -3. Por que ele está aqui no -3? Porque na matriz, ele está aqui e está aqui, ó, o 13 e o 12, ó. Então ele está no bico do corvo, porque aqui seria o quê? Seria o ponto máximo, que é o bico do corvo dele, tá certo? Então ele estaria acima da minha tolerância, por isso que ele está com -3 aqui. Então eu não aceito risco no -3, eu não posso ter risco no -3. Vocês entenderam? Essa é a jogada. E faço um cruzamento entre a matriz de risco e a matriz de impacto cruzado, para dar minha matriz de priorização, ó. Aí eu tenho as baterias, eu vou fazer o plano de ação. Então aqui eu estou nessa parte. Com base nessa matriz, eu faço o quê? Eu vou olhar a consequência dele. Qual consequência? Tá certo? A consequência em cima de cada objetivo, ó. Em cima do desempenho. Aí eu parto para esse daqui, para o último. Então eu tenho que olhar o risco, saber em que nível que ele está. Então aqui é um risco que é massivo, na verdade, tá certo? E ele vai atacar o quê? O risco político, se for o risco político tradicional, produtos tradicionais, serviços digitais, a eficiência operacional, né, o desenvolvimento de plataforma de serviço. Então vai atacar esses objetivos do balanço scorecard, tá certo? Deu para vocês entenderem? Eu tenho que escrever isso. Então esse framework me dá esta condição para poder fazer isso de maneira direta. Tudo bem para vocês? Então o que eu queria falar com vocês hoje era isso, porque no webinar na sexta-feira eu vou passar daqui
para frente com um pouco de mais calma, pra vocês entenderem o processo como um todo, tá certo? Aí eu vou dar o case todo. Mas eu queria que vocês entendessem e vou dar parte daqui do case aqui para vocês lerem um pouco mais. Para quê? Pra vocês entenderem o porquê que é importante o monitoramento. Porque sem o monitoramento, senhores, a gente apanha. E por que é importante a área de risco? A área de risco está monitorando o ambiente, tá certo? Monitorando os riscos. Porque um evento como a pandemia, o Covid, ela mudou completamente o contexto. Tudo bem, senhores? Por isso que é super importante, principalmente utilizando o framework do COSO, a gente entender isso daqui. Então, esse framework aqui, do COSO, ele serve para quê? Para a gente estar fazendo a gestão de risco estratégico, riscos esses que impactam o quê? A estratégia e o objetivo, e, consequentemente, o meu desempenho. Tudo bem, senhores? Deu para ter uma visão clara disso daqui, não? Então, no webinar de sexta-feira, quem vier participar vai receber o book inteiro, tá certo? Que eu vou colocar isso aqui no sistema, e a gente vai discutir um pouco mais disso daqui agora, tá? Para vocês poderem entender o que vai mudar disso daqui. Então eu vou dar para vocês isso daqui, na verdade, não o case inteiro, mas as partes que é de vocês entenderem dos riscos, o que tinha no risco, e o que vai mudar dos riscos em relação à Covid agora. Quer dizer, que a área de risco já deveria ter feito isso quando começou a Covid lá na China, tá certo? Lá na China, né? Então chegou em janeiro, em vez de tirar férias, tomar sol, por exemplo, tá certo? No Nordeste já tinha que estar trabalhando em função disso e verificar qual seria o impacto disso. Isso é importante, hein, gente? Porque grande parte das empresas não fazem isso. Elas trabalham apagando incêndio, bombeiro, infelizmente, e se adaptam muito pouco. Então, quando bate aqui, isso aqui eu peguei da McKinsey, está aqui a fonte, ó. Isso aqui é importantíssimo, ó. O que as empresas resilientes fazem, ó? Poucas empresas fazem isso, hein? Poucas empresas fazem isso, ok? Então, para vocês poder fechar, eu não sei se tem pergunta ou não. Tem? Então, só poder fechar, ó, segunda parte, estudo de caso do interrisco, a reformulação estratégica de riscos. 29 de maio, sexta-feira, 16 17 horas, e entrega do book do estudo de caso. Aí eu vou falar mais uma hora com vocês, vou entregar, mas já vou começar da parte que nós paramos, que foi justamente a ambiência, para frente. Tudo bem? Vamos lá. O Gilson continuou com algumas dúvidas. Ele perguntou se os fatores são a mesma coisa que causa e se pode chamar os meus eventos de riscos. Os eventos deles, né? Vamos lá. Fator de risco e causa é a mesma coisa. Sim, senhor. É a mesma coisa. Posso chamar evento de risco? Em termos de concepção, em termos de você seguir a norma, né, do vocabulário de riscos pela ISO, você não poderia chamar. Mas em termos de mercado, pode chamar que segue a batida. O próprio COSO chama evento de risco. Então, você pode chamar também. Tá certo? Não seria o correto em termos acadêmicos, digamos assim. O Jefferson, nessa parte inicial do COSO não há conflitos, redundâncias com o SMO, Unidade de Gestão Estratégica, com o uso de outras ferramentas já utilizadas, SWOT, PESTEL, cenários perspectivos, entre outros. Não há, porque você vai usar essas ferramentas, né? Você usa essas ferramentas. Quando eu fiz ali aquele caminho todo ali, você poderia estar sintetizando em cima de uma SWOT, se quisesse, ou de um PESTEL, se você quiser colocar. E você faz, e as incertezas críticas, se você quiser fazer uma coisa mais estruturada, né? Você pode fazer cenários. Por exemplo, quais são os cenários que eu tenho de pandemia para o Brasil, por região? Quais os cenários que eu tenho de pandemia para o mundo, em cada parte do mundo que eu atuo? Estados Unidos, por exemplo. Tá certo? Então eu preciso traçar cenários para cada um deles. Cenários para o Brasil, quais são as chances que a gente tem? Para mim, para o brasiliano, a gente está numa situação ruim, muito ruim. Se comparar, por exemplo, o estado de São Paulo com a Argentina deu de 10-0 em cima da gente. A Argentina está com 7 mil infectados, que é do tamanho do estado de São Paulo, e nós estamos com 82 mil. Tem alguma coisa estranha, né? A Argentina está com 400 óbitos e nós estamos aí, se não me engano, no estado de São Paulo com quase 7 mil óbitos. Por quê? O que deu na gente? Qual foi a incompetência nossa? Tá claro isso para nós, não?
Quer dizer, então a gente acordou tarde, moçada. Não fizemos nada. Essa é a realidade. O Paulo Aires, não há estudos comprobatórios sobre a eficácia do lockdown. As previsões catastróficas não se confirmam e existem cientistas que não defendem essa prática. Ver Michael Levitt. Na prática, hoje, dependemos de decisões políticas. Então, qual a necessidade de acompanhar a curva? Eu discordo de você, Aí Paulo ele só Aires. coloca, convida todos a verem a abordagem do RS sobre a pandemia, é uma estrutura não politizada, tá aqui no estado, depois a gente vê. Mas eu discordo de você. O lockdown, na verdade, ela dá certo, sim, discordo de você. Existem estudos contraditórios, obviamente, mas historicamente falando, deu certo em várias cidades, né, do mundo. Entre elas, inclusive, a própria Espanha e a própria Itália, velho. Se olhar a Itália e a própria Espanha, principalmente, os dois conseguiram achatar a curva. E só achatou a curva na Espanha, principalmente na Espanha, porque o pessoal foi extremamente disciplinado, na base da porrada, mas foi. Passou até na televisão, o cara saindo, o guarda dando a bronca no cara. Então depende muito da forma como é feita. Agora, tem que ser feito de forma inteligente, né? Inteligente. Aí eu concordo com você. O isolamento, feito de forma inteligente. Agora, fazer um isolamento burro, como a gente está fazendo, quer dizer, todo mundo em casa, e você não sabe quem é, quem não está. Nova York, por exemplo, não deu certo. Por que não deu certo? E como não daria certo fazer agora em São Paulo? Na minha opinião, porque agora a gente já tem muito caso assintomático já infectado. Então, se vai fazer um lockdown aqui, é capaz de se infectar mais gente ainda, confinando as pessoas, do meu ponto de vista, certo? Então, isso daí é briga para 200 anos, tá certo? Eu publiquei ontem no boletim, negócio da cloroquina, por exemplo, a OMS simplesmente suspendeu a cloroquina, ponto. Ela suspendeu, por quê? Porque saiu, né, no principal jornal científico da medicina, o Lancet, na verdade, que ela dá arritmia cardíaca e não deu resultado nos pacientes que foram testados pelo Lancet. Acabou, ela tomou decisão e desceu o cacete. Aí cabe nós tomarmos a decisão. Vai seguir o que a OMS está dando como sugestão ou não? A decisão do Brasil partir para o lado contrário. Então, decisão tomada, assumo o risco. Ponto. Risco assumido. Assumiu o risco, pau na máquina, velho. Certo? Ele fez um comentário. Aqui no Rio Grande do Sul utilizaram a matriz de risco para definir quando libera, como libera e quem não libera. Isso, exatamente. Mas exatamente, Paulo. Então, no Rio Grande do Sul, aliás, o Rio Grande do Sul está de parabéns que ele usou metodologia. Parabéns, é isso mesmo, usou metodologia. Ele não usou o lockdown total porque ele usou a inteligência para poder fazer isso daí. O lockdown, você faz lockdown em último caso, porque você está já na... Ou você é o epicentro. Eu defendia o lockdown em São Paulo e defendia até um tempo atrás, porque São Paulo é o epicentro. E se São Paulo colapsar, velho, o Brasil já colapsou. Quando eu falo o Brasil já colapsou, região norte e nordeste vai para o saco. Não sei se você sabe disso, mas grande parte do pessoal do nordeste com dinheiro está vindo para cá. Vindo de avião para cá. Um voo que custa 125 mil reais. Pessoal do Pará, Amazonas, Ceará, tudo descendo para cá. Tá certo? Os aviões chegam todo dia para cá. Aviãozinho, com TI. Tá certo? Então isso aqui tá lotado, velho. Por isso que a Grande São Paulo está com 91 de privado e público. Como é que fica? Certo? Então, se São Paulo colapsar, o estado ou a cidade colapsar, meu amigo, não tem volta. Por isso que está caminhando rápido para o interior. Não tem jeito. Já estava previsto. Infelizmente, né? Mas obrigado pela dica do site. Aí a gente sempre aceita e é importante isso. Essa troca de informações é muito importante a gente ver. Nunca podemos estar fechados a tudo, né? Só isso? Só. Fechou então, pessoal? Bom, então espero vocês aí na sexta-feira. Vou passar o material para vocês. Dê uma lida, por gentileza. Eu acho importante isso porque eu quis fazer em duas versões para a gente poder trocar essa bola, né? Já demorou 1h30 isso daqui, a outra vai demorar 1 hora só. Mas porque preciso poder entender e quis perder tempo e mostrar como que funciona cada fase, né, do COSO 2 ERM, que eu acho muito importante, tá certo? E ver a aplicação dele. No mundo ainda, mundo um pouco mais avançado, no Brasil menos avançado ainda. Eu vejo poucas empresas aplicando o ERM nisso daí. Ok, senhores?
Muito obrigado, então. Obrigado pelas perguntas aí. E até a próxima aí. Até sexta-feira, então. Obrigado.